são esses irmãos que estão acompanhando pelo YouTube. E nós louvamos a Deus pela vida de cada um deles, amém? Vamos agora ouvir com toda atenção a palavra do Senhor. Deus possa usar o Pedro nessa noite, amém? Obrigado, pastor. Boa noite, irmãos. Paz do Senhor. Amém. Obrigado pela oportunidade, pastor, de trazer a palavra. Boa noite a todos que também estão nas suas casas, assistindo pelo YouTube. Gostaria de compartilhar, antes de compartilhar o texto, eu queria também dar os parabéns para a Ana. Hoje é aniversário dela, esposa do pastor. Deus abençoe, Ana. Você é muito especial para nós, uma amiga querida que a gente tem muitos anos. E todo mundo aqui tem certeza que logo, logo já mandou uma mensagem para você de parabéns. Bom, gostaria de compartilhar uma mensagem, um texto que está em Eclesiastes, capítulo 4. Quem puder abrir aí, Eclesiastes, capítulo 4. Capítulo 4, versículo 9. Eclesiastes 4, 9. Eu gostaria de compartilhar uma mensagem que fala sobre união, sobre unidade. E eu queria ressaltar em 2 pontos essa unidade. A união na igreja, a unidade da igreja, e a igreja aqui é a nossa igreja, tá? A gente sabe que quando a gente fala de igreja cristã, existem várias denominações com pensamentos diferentes, com algumas doutrinas diferentes. E o principal é que crê no Senhor Jesus como Senhor e Salvador, Deus que fez carne, que morreu e ressuscitou. Porém, cada uma tem uma regrinha, uma doutrina. Então, assim, eu não queria me atentar a igreja cristã no mundo. Eu queria atentar a nossa comunidade, a nossa igreja, né? Que é onde nós estamos aqui. E também falar sobre unidade no casamento. Então, eu queria abordar esses 2 temas bem rapidamente, tá? Então, vamos lá. Eclesiastes capítulo 4, versículo 9, diz assim: melhor é serem 2 do que 1, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo, não haverá quem o levante. Também, se 2 dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os 2 lhes resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Amém? Deus possa falar conosco e nos ensinar, né, através da palavra. Bom, irmãos, o ser humano, ele não foi criado para viver isolado. Vocês não concordam comigo? Todos nós aqui precisamos de família, de amigos, né, companheiros, alguma coisa assim. A gente precisa de outras pessoas. A gente não consegue viver sozinho. E a união, ela é uma bênção de Deus. Você ter um amigo, você ter uma esposa, um marido, é bênção de Deus você ter a outra pessoa à sua volta. Tá? Então, e a humanidade, ela sempre viveu em comunidade. Né? Sempre teve assim, uniões, seja num grupo grande, pequeno. E o maior talvez seja viver em harmonia. Não é? A gente... aqui não estou querendo dizer para todos tenham o mesmo pensamento, tá? De ideias, de princípios, não, mas viver em harmonia, um respeitar o outro, o espaço do outro, né? Respeitar as diferenças das pessoas. Então, o ser humano ele foi criado para viver em comunidade, para viver, para você ter sempre o outro ser humano à sua volta. Então, isso foi criado por Deus, para a gente viver junto
E isso é uma bênção. Então, quando a gente fala de união, esse texto aqui, ele reflete muito bem isso. Imagina, melhor é serem dois do que um, né? Porque aí ele vai dar alguns exemplos, porque se um cair, o outro levanta. Se um tiver com frio, o outro aquece no inverno. Se um vier lutar contra essa pessoa, dois vai ser melhor para resistir a essa briga, né? Essa luta, vamos dizer assim. E ele fala que o cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Agora, como que a gente aplica essa união dentro da igreja? Por que a nossa igreja aqui tem que ser unida? E eu gostaria de compartilhar alguns versículos da Bíblia com vocês, para a gente poder entender e viver unidos. A Bíblia diz no Salmo 133, que como é bom e agradável quando os irmãos vivem em comunhão. Olha que interessante isso. Então, a nossa comunidade tem que viver em comunhão. Você tem que ter comunhão com um outro amigo seu daqui da igreja. Isso é bom. A Bíblia fala como é bom e agradável. E aí ele começa a dizer que é como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. E é como o orvalho do Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Olha que interessante. Por que é interessante nós vivermos em união? Porque o Senhor concede a sua bênção. A igreja que vive unida, que tem união, que um ajuda o outro, essa igreja, ela... Não vou falar para vocês que ela vai crescer em números de pessoas, mas as pessoas que vão estar aqui dentro, elas vão estar saudáveis, elas vão ser curadas, elas vão ser ajudadas. Então, não importa se tem 1000 membros, se tem 50 membros, o importante é que, com certeza, vai ter alguém que vai estar precisando aqui de outra, e você pode ser essa pessoa para ajudar, né? Então, a nossa igreja em si, ela tem que viver unida, porque, irmãos, ali Deus vai descer a sua bênção. É óbvio que vai ter diferenças de ideias, diferenças de pensamentos, cada um vai querer partir para um lado, mas é interessante que a gente não tenha contenda, que a gente não briga, mas que a gente seja unidos, que quando a outra pessoa estiver passando por uma dificuldade, a gente possa ter outra mão para estender, para ajudar. Isso é ser igreja. A Bíblia fala, irmãos, que a igreja é como um corpo. Em 1 Coríntios, no capítulo 12 ali, Paulo vai dizer como que ele vai fazer uma analogia da igreja como o nosso corpo em si. O nosso corpo, a gente tem o dedinho, tem a orelha, tem os olhos, tem vários membros. E todos os membros são importantes. Todos os membros são importantes. Não adianta a gente querer falar que talvez o membro inferior não é importante, mas é para o nosso corpo. No final das contas, se está ali é porque, né, Deus quis e criou. E ali no versículo, no versículo 12 de 1 Coríntios, é bem grande, né, essa analogia que o apóstolo Paulo dá, mas eu gostaria de ler só um versículo aqui que fala que é certo que há muitos membros, mas um só corpo, né? Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, e nem ainda a cabeça aos pés, não precisamos de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. Então, o membro da igreja aqui, o irmão, que nós achamos que é o mais fraquinho, que talvez o menos importante, para Deus é o mais importante. Tem a mesma importância. Então, isso é interessante dizer que a pessoa que limpa a igreja é importante, a pessoa que fica na porta é importante, o que prega, o que canta, o que fica no vídeo, o que fica no data show. Todas as pessoas são importantes para o nosso corpo, isso é a igreja. Então, essa união tem que haver aqui dentro. E é interessante, porque às vezes a gente acha que faz um serviço tão insignificante, mas não é. Não é insignificante. O simples fato de você
às vezes, limpar o banco, fazer algo assim. Irmãos, é importante para o corpo de Cristo. E o que diz isso é a palavra, não sou eu. Tá? E ele vai, se você depois estiver em casa, lê para você entender como que funciona aí esse corpo, que a Bíblia diz que, daí ele começa a dizer que vocês são o corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. Aí, né, ele vai falar que uns Deus estabeleceu para ser apóstolo, pastor, para ser mestre, profeta, operador de milagres, dons de cura, socorro, governo, etc. Então é interessante a gente se atentar a isso. A Bíblia também diz, no livro de Efésios, para nós, olha que interessante, Efésios capítulo 4, façam todo o esforço para conservar a unidade pelo Espírito, pelo vínculo da paz. Então nós aqui, nós temos que fazer todo o esforço para estar unido, para estar um junto com o outro. Porque no final, vocês vão entender o motivo da gente ser unido. Então, como diz aqui, né, há um só corpo, um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos e por meio de todos e em todos. Então, nós temos que ser unidos um com o outro. E, irmãos, não se afaste do seu amigo, não se afaste da sua amiga. Quando estiver passando por uma dificuldade, um problema, peça ajuda. O ser humano não foi feito para viver sozinho. Algumas pessoas conseguem viver sozinhas. Algumas pessoas têm esse vamos dizer, dom, né? Consegue, mas é impossível. Eu fico pensando assim, quem consegue não ter um amigo, né? É difícil. Você trabalha, você tem um convívio com alguém no seu trabalho. Então, quando estiver passando por uma dificuldade, é o amigo do lado que vai estender a mão. Então, por isso que nós temos que ser unidos. A igreja aqui, a nossa igreja, ela tem que estar atenta para quem está passando por dificuldades. Para nós fazermos o papel de ser igreja. Além de compartilhar a palavra, ajudar ao próximo. E vamos começar sempre aqui na nossa comunidade. E aí nós vamos cada vez mais aprendendo. Eu sempre falo que quando você ajuda alguém, você muda a vida de uma pessoa. E lá na frente essa pessoa vai ajudar outra pessoa. E isso torna uma corrente. É igual quando você se ajuda ou tanto com uma palavra, ou financeiramente, com algum alimento. Então, as coisas vão estendendo, vai se multiplicando. Tá? Então, às vezes você é aquela pessoa que ajuda, mas também você está vendo o momento de ser ajudado. E eu falo porque eu estou nesses dois ao mesmo tempo. Tem hora que a gente está ajudando as pessoas, conversando, e ao mesmo tempo a gente está sendo ajudado. E ai de mim, quando eu não cheguei, né, eu e a Ju, quando a gente chegou aqui em Ribeirão, se não tivesse a igreja, se não tivesse os amigos. Vocês não têm noção como foi difícil quando a gente mudou para cá. Uma cidade grande, viemos lá do 300 quilômetros, fala que a gente veio com a mochilinha atrás das costas para desbravar Ribeirão, e chegamos aqui. A gente teve a igreja que, sem às vezes vocês saberem, mas ajudou muito no domingo, quando a gente via no culto, na quinta-feira. O pastor Ana aqui, né, que a gente veio praticamente por conta deles, né, porque eles estavam aqui. Mas a gente veio porque a gente teve amigos aqui que acolheu. Eles falaram assim, Pedro, Ju, vem, a gente está aqui. E isso foi um porto seguro para nós. Então, é interessante a gente ajudar as pessoas que estão chegando na igreja também, como comunidade, né, que nós somos aqui. E por que nós temos que viver unidos, irmãos? Primeiro, porque a Bíblia diz que um reino dividido, ele não vai subsistir. Se a nossa igreja viver desunida, tiver contenda, cara, a gente não vai crescer. Igual eu falo, o crescimento que eu digo aqui não é em números, tá? É aquele crescimento saudável, espiritual. Como que Deus vai derramar a sua bênção se tiver todo mundo desunido, todo mundo um brigado com o outro? A gente já viu isso acontecer aqui na nossa igreja, infelizmente. E parece que o negócio é travado. Mas quando há uma união,
parece que as coisas caminham, né, pastor? A engrenagem vai funcionando. E é assim, tanto na administração da igreja, quanto na administração do seu trabalho, quanto na administração da escola, dos seus filhos. Então, tem que ter essa união. E por conta disso, né, como diz lá em Mateus, que eu acabei de falar, que um reino dividido contra si mesmo, ele não vai resistir. Ele vai desunir. Isso eu estou falando dentro da nossa igreja, tá? E para finalizar essa parte de igreja, o exemplo que nós temos na Bíblia de como viver é a igreja de Atos dos Apóstolos, né? Eu antigamente achava que toda igreja cristã tinha que ser igual a de Atos, mas não é. É a nossa igreja local, é a sua igreja aí, que você está assistindo no YouTube, talvez participa de uma igreja, a sua igreja tem que ser a igreja de Atos. A sua igreja tem que estar ali, ó, como diz lá em Atos capítulo 2, versículo 44. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Então, nós temos que ter tudo em comum aqui. Em toda a área, seja a área espiritual, seja na área financeira, na área física, na vestimenta. A igreja de Atos era assim. Eles vendiam tudo que tinham, entregavam para os apóstolos, eles ali faziam as divisões. Se tinha viúva, eles abençoavam as viúvas. E naquela época, irmãos, viúva sofria muito mais do que as viúvas que sofrem hoje. E naquele momento ali, foi uns booms que a igreja teve, cresceu demais. Porque o pessoal via aquele povo amando um ao outro, cuidando um do outro, e eles falavam assim, quem que são esses aí? Foi aí que surgiu o nome cristão. Não foi a igreja que falou, eu sou cristão. Foi o pessoal de fora que falou que a igreja era cristã. Eles imitam a Cristo. Você não precisa falar para as pessoas que você é crente. Ah, eu sou crente. Não. As suas atitudes vão revelar que você é cristão. Eles vão falar assim, essa pessoa é diferente. Essa pessoa tem algo que não é normal aqui. E a gente vê desde dos pequenos gestos, né? Até nos talvez mais complexos. Então, você vai falar para as pessoas do amor de Deus. Você vai falar daquilo que Deus pode fazer. Mas se você dá o seu testemunho corretamente lá fora, essas pessoas que vão perguntar. É muito interessante isso. Então, e por isso que a igreja tem que ser unida. Não é bom quando você está passando por uma dificuldade e você tem quem conversar, você não tem quem trocar uma ideia, falar dos problemas. E a gente está aqui para isso, porque a gente tem, às vezes a gente tem a igreja, tem amigos também que podem fazer esse papel. Então, se agarre em outra pessoa, assim, lógico, em Deus, mas peça ajuda quando tiver algum problema. Amém? Então, essa é a primeira parte que eu queria compartilhar com vocês a respeito da unidade da igreja, que é muito importante que a gente vive em união aqui. Se Deus quiser, nós vamos voltar aos encontros de casais, voltar às festinhas que sempre teve aqui. É muito importante isso. O Comes e Bebes que a igreja faz é o melhor lugar para você conversar com as pessoas, né? Ali você sobe, você conversa de futebol, você fala, aí você pega uma amizade, e aí a igreja vai crescendo. As maiores amizades que a gente faz na igreja é no pós, quando a gente vai comer alguma coisa fora, depois. Amém? Agora, falar sobre união no casamento. Importante isso também, porque a igreja, ela vai resistir a tudo, se tiver famílias fortes aqui dentro, que vai sustentar, lógico, a graça de Deus em primeiro lugar, mas famílias que vão manter, dar continuidade ao plano de Deus. O casamento, como a gente leu aqui no versículo, né, no Eclesiastes, você pode usar tanto como no casamento, como também na união de amigos, mas um casamento sem união, ele não dura muito tempo, porque cansa, é desgastante. Para você que não casou ainda, né, que é adolescente, jovem, a Bíblia fala para você procurar com cuidado. Eu sempre digo não, né, porque eu acho que eu nunca falei isso para ninguém.
Mas quando a gente começou a namorar, eu e a Ju, a oração mais difícil que eu fazia é para que, se não fosse ela a pessoa certa para mim, e que se eu não fosse a pessoa certa para ela, tem gente que diverge um pouco de pessoa certa ou não, mas se não fosse para a gente casar, que Deus tirasse, acabasse com o namoro. E é difícil, você ama a pessoa, você está fazendo planos com ela, mas no fundo eu falei, eu não quero casar com a pessoa errada, né, vamos dizer assim. Eu quero casar eu pensava assim, que ela seja a pessoa certa para mim, mas que eu também possa ser uma pessoa boa para ela e certa para ela no casamento. Então eu sempre orava e era difícil, porque eu falava assim, Deus, se não for, que o Senhor tira, imagina. Nossa, eu imaginava, falei, nossa, qualquer briguinha que tinha no amor, eu falei, já não é mais, ela vai acabar. Até no dia do casamento eu achava que ela não ia casar comigo. Eu falei assim, ela vai desistir, não é possível. Mas até a hora que eu só acreditei quando ela falou sim, quando ela viu ela de noiva entrando. Aí eu falei assim, não, ela aceitou mesmo, então é ela. Mas é interessante você buscar com cuidado, né? A Bíblia fala que quem encontra uma esposa encontra algo excelente, que recebe uma bênção de Deus. Então, o casamento, né, só para voltar aqui, ele é Deus uniu o homem e a mulher para ser um. E muitos casamentos não têm essa parceria. Igual eu falei, quando você está num barco, se um estiver remando para um lado e outro estiver remando para o outro lado, ninguém vai sair do lugar. E ali os dois vão cansar e vão ficar estressados. Quando você casa com alguém, primeira coisa, você está criando um elo muito forte com aquela pessoa. Vocês se tornam uma só carne. E a partir dali, e uma das coisas que as pessoas falam, o casamento, o amor. Eu sempre digo, o casamento, primeiramente, é o amor, sem que amar a pessoa, mas ao mesmo tempo sem confiar na pessoa. Não é confiar de fidelidade, assim, né, de traição também, mas é confiar a sua vida àquela pessoa. Quando vocês casam, vocês são um. Então, quando cada um rema para um lado, ali começa um desgaste e as coisas não saem do lugar. Tem muito homem que casa achando que vai continuar tendo a vida de solteiro. E não é bem assim. A gente sabe disso. Né, Adriano? Adriano dá risada, né? Mas é verdade. Quando a gente casa, irmãos, é outra vida, é outras responsabilidades. E quando eu casei com a Ju, eu confiei a minha vida a ela. E eu falei, a partir de agora nós vamos caminhar junto. Sabe aqueles coach que chegam assim nas empresas e falam assim, vamos junto, vamos para cima, vamos crescer, que não sei o quê, vamos vender, vamos. O casamento é isso também. Você tem que pegar na mão da sua esposa e caminhar juntos. Caminhar em quê? Nos sonhos. Muitas pessoas têm o casamento em si, o marido e a mulher têm que ter os mesmos sonhos ali, alinhados. A vida profissional dos dois tem que estar alinhada. Não é cada um ir para um canto. Conversam, sejam unidos nisso. Tanto na vida, na união ali, né, que um apoia o outro na área profissional, no lazer também, nos momentos de lazer. É importante os dois estarem juntos, estarem unidos. Na vida, né, quando você sai de férias, na vida sexual, na vida financeira. Vida financeira é alguma coisa que pega muito. E eu vejo tanto, assim, quando eu casei com a Juliana, a gente tinha uma renda. A gente fazia isso e graças a Deus está dando certo. A gente tem isso, o que a gente pode gastar, o que não pode. Agora, se vocês não conversam um com o outro na área financeira, o casamento tende a ficar muito desgastado. Porque a gente sabe que essa área pega no calcanhar da gente. A área financeira é uma área complicada no casamento. Então, sempre tem que estar conversando, tem que essa união nessa área, assim, gente, restaura casamento. Restaura. Eu falo porque eu vejo muitas pessoas viverem uma vida assim, que não cresce. É impressionante, a pessoa não vai, porque às vezes a esposa tem um projeto, o marido não apoia, ou é o contrário, o marido tem um projeto, a esposa não apoia.
E aí o que acontece? Eles ficam lá durante anos e anos, lutando, remando cada um para um lado. E aí, a hora que vê, está desgastado. Já não tem nem prazer mais de estar casado. Talvez está junto, mas não tem alegria. Então, é interessante que um pegue na mão do outro e caminhe junto em todas essas áreas. Quando eu quis falar de união, de casamento, eu sei que eu estou falando, porque eu trabalho com a Ju, a gente trabalha junto, a gente vive junto 24 horas por dia. E o pessoal fala assim, nossa, não sei como que vocês aguentam trabalhar desse jeito. Eu falei, cara, primeiramente a gente respeita um ou outro, o espaço de cada um. Tem que ter respeito, educação. Se você gritar, se você xingar, se você falar, irmão, quem é homem aqui sabe. Né, Adriano? Fica falando grosseiramente com a esposa para você ver. Infelizmente, o pessoal sabe o que eu estou falando. Então, assim, tem que ter respeito, tem que ter o cuidado. E por isso que a gente dá certo no nosso trabalho. Ela respeita o meu tempo, o meu espaço, eu respeito dela. E a gente trata um outro com educação. É simples. Quer trabalhar com a esposa, você que quer trabalhar, trate com educação. Primeira coisa, que aí o casamento vai dar certo. Então, a Bíblia diz, olha que interessante, que nós, né, não somos dois, mas somos um, e que Deus uniu, ninguém separe. E uma dica, um conselho que Deus dá também, a palavra de Deus diz para nós ame, cada um de vocês também ame a sua mulher como a você mesmo. E a mulher trate o marido com respeito. Por isso que eu estou falando para vocês de respeito. Porque a palavra diz isso. Eu não achei a última, eu não achei aquele, eu não estou contando o segredo, está aqui. É simples. Você tem que amar a sua esposa como você ama o seu próprio corpo. Você não alimenta, você não cuida do seu corpo, então tem que cuidar da esposa. E a mulher tratar o marido com respeito. 1 Coríntios também diz aqui, que o marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua mulher, e da mesma forma a mulher com o seu marido. A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento e durante certo tempo, para dedicar-se à oração. Depois unam-se novamente para que Satanás não tente por não terem domínio próprio. Então, a Bíblia está repleta de dicas para você viver unido com a sua esposa. A Bíblia diz também, irmãos, para cada um falar a verdade com o próximo, pois nós somos membros um do corpo. Isso é interessante, está lá em Efésios capítulo 4, versículo 25. Fale a verdade. Quando eu falo de estar junto, o marido e a mulher, no mesmo barco, remando junto, é para um compartilhar com o outro os medos, os temores. Confie na pessoa que está do seu lado e fale. Fale aquilo que te deixa chateado, fale aquilo que tira o seu sono, aquilo que aflige seu coração, aquilo que está de errado no casamento. Converse, irmãos. É muito importante, sabe? Você sentar, às vezes, a gente sempre faz tem essas conversas, vamos sentar aqui, a gente precisa conversar, porque não está certo o que está acontecendo. Aí a Ju fala aquilo que ela tem que falar, eu falo o que eu tenho que falar, ela chora muito mais que eu, né? E aí a gente se acerta ali e começa, porque o casamento, ele é um braseiro. Se você não colocar lenha ali, cara, uma hora o fogo acaba enfim. E aí, infelizmente, pode chegar ao fim. Então, sempre alimenta esse braseiro com respeito, com amor, com união. Pega no braço, na mão da sua esposa, do seu marido e fala, vamos caminhar junto, vamos seguir junto esse problema. Porque quando a gente está unido, você lembra do versículo que a gente leu lá no comecinho, lá atrás? Olha que interessante. Fala assim, quando vocês são dois, primeiro tem melhor paga do seu trabalho. Porque
Porque se um cair, o outro ajuda a levantar. Às vezes, a gente está vendo uma época tão boa do nosso casamento, nossa vida, e aí vem o dia mal. Não vem? Vem aquele problema, vem a doença. A gente passou por um momento difícil na família, assim, a igreja sábado do Mateus, né? E foi legal de ver ali o irmão da Ju com a esposa junto, sabe? Todo dia no hospital. Cara, quanto tempo que eles ficaram no hospital ali? Muito tempo. Todo dia, irmãos. Falei, um apoiando o outro. Ali, então, quando um estava caído, desanimado, o outro vinha e dava força. E isso aqui é interessante para casados, né? Quando está frio, você dorme juntinho, abraça. Isso é importante também. Então, eu estou dizendo isso para ter união, porque vai chegar um momento em que o vento forte vai bater. E bate. O casamento não é feito só de coisas boas. Eu falo que o casamento, quando eu vejo um casal assim, que tem sucesso no casamento, você vê que o marido e a esposa caminham juntos, você vê que é exemplo, né? Você pode ter certeza que esses dois passaram por muita coisa difícil para estar ali. Tem costa larga. E se vocês hoje, que tem um casamento feliz, que considera assim, não, eu e minha esposa a gente caminha junto, vocês estão aqui até hoje por conta disso, por causa da unidade, não é verdade? Porque um pegou na mão do outro e falou, vamos passar junto, vamos sonhar junto, vamos viver junto. Irmão, se fizer isso, o casamento vai prosperar. Vocês vão ser felizes. Aí que tá, vocês vão ser felizes. Não vou falar que vocês vão ser ricos, ganhar dinheiro, não é isso. Mas vão ser felizes, vocês vão ter prazer de acordar, de dormir do lado daquela pessoa. Eu acho que esse é o sucesso do casamento. É você estar feliz com quem você escolheu ali, né? Então, porque se alguém prevalecer contra os dois, os dois vão resistir. A Bíblia diz, irmãos, eu nunca tinha prestado atenção nesse versículo. Juro mesmo, acho que eu nunca parei para ver. Se você quiser abrir comigo, lá em Filipenses, capítulo 4. Filipenses, capítulo 1. Para a gente finalizar aqui, eu quero finalizar com esse versículo. Nós temos que viver unidos com a nossa comunidade, com a nossa igreja. Nós temos que estar unidos no casamento também com o marido ou a esposa. E a Bíblia diz, em Filipenses, assim, capítulo 1, versículo 27. Paulo, ele escreve aqui, Paulo estava preso, tá? Ele escreveu essa carta, essa epístola preso. Estava com bastante dificuldade ali, mas ele escreveu para esses irmãos. E ele diz assim, no capítulo 1, versículo 27. Vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ouvindo ver-vos, eu estando ausente, ouça, no tocante a vós outros, que estáis firmes, em um só Espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Paulo estava preso, ele falou assim, fiquem firmes aí, vivem dignos do Evangelho, porque logo, logo eu estou chegando. Logo, logo eu estou chegando aí, e eu quero ver vocês firmes num só Espírito, numa só alma, e lutando pela mesma fé. Isso aqui serve para nós hoje. E que em nada estáis intimidados pelos adversários. Gente, quando você está unido, você resiste ao adversário, porque a outra pessoa vai te ajudar. Pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isso da parte de Deus. E o versículo 29, que é um versículo assim que eu nunca tinha prestado atenção, fala: porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente crerdes nele. Pastor, eu nunca tinha reparado nessa passagem, que foi concedida uma graça para a gente padecerdes por Cristo.
Esse versículo aqui é um versículo totalmente impopular. É um versículo que ninguém vai postar no Facebook, que ninguém vai compartilhar na internet, que você não vai ver na televisão as campanhas do pessoal lá, dessas igrejas que pregam da prosperidade. Você não vai ver. Você pode assistir todo o culto lá, que você não vai ver alguém falar que vai ser concedido uma graça para a gente padecer por Cristo. Sofrer por Ele. E se você estiver junto, unido a alguém, você vai conseguir padecer melhor. Porque você tem outra pessoa ali para te ajudar, outra pessoa para te levantar, para te aquecer. E não somente por crerdes nele. Então, nós cremos pela graça, mas nós vamos resistir também pela graça de Deus, que vai ser concedida a nós. Pois tende o mesmo combate que vistes em mim. O apóstolo Paulo, quem lembra daquela passagem de Paulo e Silas na prisão? Ele estava aqui, em Filipenses, em Atos capítulo 16. Ele pregou para uma mulher que era adivinha, essa mulher ali que dava lucro a algumas pessoas. As pessoas foram até a sinagoga ali, fizeram um protesto para eles serem presos, porque eles tinham tirado o lucro daquelas pessoas, e eles foram condenados à prisão. Mas antes eles sofreram açoites. Eles apanharam bastante ali, Paulo e Silas. Aí depois eles foram presos. E aí na prisão eles cantaram louvores e a prisão abriu, eles conseguiram fugir ainda da prisão. E Paulo fala assim para eles: lembram quando eu estava aí? Que eu apanhei, eu fui... E assim, gente, não é uma chinelada igual a gente vê aqui. Não, é açoite. E eles foram presos, ele falou assim, lembra, tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora, ouves o que é meu. Então, ele sabe o que ele está falando. O que isso tem a ver com a unidade? Vivei acima de tudo, de modo digno, para que eu indo ver-vos, estando ausente, tocando a isso, estáis firmes em um só espírito, numa só alma. Então, a dica e o que eu quero deixar aqui para vocês é isso. Sejam unidos. A igreja unida, quando vier esse dia ruim aqui, essa provação, a gente vai conseguir passar por ela. A gente não vai negar o nome de Jesus. E no casamento também, quando vier a luta ali, você vai estar firme. E um cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Eu falei tudo isso de união da igreja, você ter amigo para ajudar nas dificuldades, porque um cordão aqui, bem amarradinho, não vai se arrebentar. E aqui é a nossa vida que está em jogo, nosso casamento, nossas amizades. Eu gostaria que, às vezes o casamento da gente está tão assim, difícil, que se eu falar para você pegar na mão do marido, você nem vai querer pegar, né? Tá complicado. Mas dá um voto de confiança um no outro, de caminhar junto, para vocês verem como que vai melhorar as coisas. Eu falo isso por experiência própria. Quando eu tento caminhar sozinho, não vai. E eu já abri mão de muita coisa, para a gente ter paz no nosso casamento, para a gente conseguir viver em harmonia e ser feliz. E Deus, Ele vai dando graça para a gente conseguir. Então, pegue assim na mão do seu marido, da sua esposa, sua família, do seu amigo, de quem aí está no seu lado, e pede para Deus dar a graça, para vocês, pede a Deus graça para vocês conseguirem perdoar um ao outro e caminhar, tocar a vida. E pode ter certeza, irmãos, que a graça de Deus vai alcançar o casamento, a nossa igreja. O que eu queria compartilhar com vocês aqui hoje. E Deus possa abençoar todos os casamentos da nossa igreja, nossa comunidade aqui.
Amém? Obrigado a todos que ouviram essa palavra. A gente está aí, né? Voltando a pregar e graças a Deus por isso. Vou passar a palavra ao pastor para ele orar por você. E mais uma vez, obrigado a todos aí pela atenção. Amém. Obrigado pela palavra. Que Deus possa abençoar a tua vida e continuar te usando. Amém? A palavra que o Pedro trouxe vem bem em cima do que a igreja nós temos pregado nos últimos dias. Palavra de união, que você possa ouvir a voz do Espírito. A igreja só crescerá se houver união entre os irmãos. E também que nós não somos ilhas, nós precisamos um dos outros, né? Então, se você está passando por dificuldades, compartilhe da tua dificuldade com alguém que você tenha confiança. Não é para qualquer pessoa que você vai abrir o seu coração, mas aquele que você tiver confiança, você o faça. Procure alguém que seja chegado a você. Procure o teu pastor, procure uma irmã que você confie. E peça para que ore pela tua vida, ore pelas tuas dificuldades. Irmão, sozinho nós não vamos a lugar nenhum. Foi bem clara a palavra. E a igreja, ela só vive se existir essa koinonia, se existir essa comunhão. Ela só progride, ela só cresce se houver essa união entre cada um de nós. Amém? Nós queremos orar. Nós temos aqui várias pessoas que estão assistindo o culto e tem vários pedidos de oração aqui. Eu gostaria de não deixar de orar por eles. Nós temos aqui o irmão Gerson, a Monique, quem mais? O Antônio, o pastor Fernando está também assistindo o culto, a irmã Rosa Gonçalves, é a mãe do Adriano, né, Adri? Está aqui. Ela pede oração a todos os pastores e a família de todos. A irmã Maria da Graça Moraes, quem mais? A irmã Rosa pede oração por nós, para nós, que é a família dela. O pastor Fernando pede oração pela Ana, nós vamos orar. A Ana está fazendo aniversário hoje, esposa do pastor. Graças a Deus, que Deus conceda muitos e muitos anos de vida para ela, mas cheio da presença do Senhor, amém? Que ela possa viver um ano abençoado. Ela comemora hoje, na data de hoje, o seu aniversário. Quem mais que nós temos aqui? Temos a Bruna, Maria das Graças, pede oração pelo marido Álvaro, pai da Alessandra, que fez biópsia, e esperamos o resultado. Então, nós vamos orar pela vida desse Álvaro, né? Para esse irmão Álvaro. A Janete pede oração para o filho Rafael. Franciele pede oração para a vida dela. Quem mais? O Dimas pede oração de cura e libertação. Pede oração para a irmã Mercedes, para o Alexandre, Edivaldo, Valdir, o garoto Raul e pelos empresários e também pela vida dele. Quem mais? A irmã Janete agradece a Deus pelos amigos que o Senhor Jesus colocou na vida dela e pede oração por eles. Você tem orado pelos seus amigos, pelos seus irmãos, isso é importante. O pastor agradece a palavra que o Pedro trouxe. Quem mais? A Neila pede oração para a família, é isso, né, Neila? Você pede oração para a sua família. Quem mais? E pela Vitória, que vai viajar amanhã, também nós vamos orar pela Vitória, filha da irmã Neila. Amém. São esses pedidos de oração. Vamos ficar de pé, que você possa guardar a palavra que foi trazida pelo Espírito, pelo irmão Pedro, e você possa aplicá-la no seu dia a dia. Nós vamos orar também por todos aqueles que estão enfermos. Existem alguns irmãos do nosso meio que estão enfermos, vamos orar por cada um deles. Feche os teus olhos, entrega a Deus a tua família, entrega a Deus a tua dificuldade. Esse é o momento de nós clamarmos. Vamos orar um pelos outros. Eu gostaria de levantar esse clamor nesse momento de um para os outros. Aqueles que estão passando por dificuldades, eu lembro aqui da mãe da Monique, que está com a sua saúde abalada. Nós vamos orar por ela, a mãe do Roger, por cada um daqueles que você lembrar no seu coração.
Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos, ó Senhor, pela tua bênção, te agradecemos pela tua graça, te agradecemos pela tua palavra, que veio de encontro às nossas necessidades, que veio de encontro, Senhor, daquilo que nós precisamos ouvir nessa noite. Senhor, que nós queremos uma igreja sadia, nós queremos uma igreja, Senhor, que possa sofrer um processo de crescimento. E para que exista esse processo, é necessário que haja união, é necessário, Senhor amado, que as pessoas se amem, que as pessoas elas conquistem juntos, Senhor, todos os espaços. Nós te pedimos, Senhor amado, que tu coloques união no coração de cada um de nós. Abençoa a tua igreja, dá a tua graça, dá a tua bênção sobre as famílias, sobre esses pedidos de oração, de pessoas que estão enfermas, que nós citamos os nomes aqui. Senhor, que tu visites a cada um deles, ó Pai. Abençoa, Senhor amado. Cura, Senhor, envia a unção de cura a cada uma dessas vidas. Senhor, nós lembramos do nome da Ana, pedimos, te agradecemos, ó Deus, pelo aniversário, mais um ano que o Senhor concedeu a ela, que ela possa ter, Senhor, muitos e muitos anos na tua presença, guardada sempre, Senhor, com o teu cuidado. Abençoa os seus sonhos, abençoe, Senhor amado, a vida, Senhor, do pastor, de cada um deles, ó Pai. Nós te pedimos, Senhor, visita, Senhor, aqueles que estão problemáticos, aqueles que estão com as suas vidas financeiras derrotadas. Senhor, que tu possas, Senhor, ó Deus, sanar todas essas dificuldades. Que o Senhor possa, Senhor, dar graça, Senhor, para os teus servos se livrarem das dívidas, se livrarem, Senhor, dos tropeços. Ó Senhor, nós clamamos nessa noite a tua misericórdia, ó Pai. Ó Senhor, tu és um Deus grande, tu és um Deus poderoso, e é a ti que nós dirigimos o nosso clamor. A um Senhor que é misericordioso, o Senhor que não olha apenas os nossos pecados, mas o Senhor que tem misericórdia das nossas vidas. Por isso, Senhor, nós pedimos visita, Senhor, aqueles lares que estão passando por momentos de desunião, que o Senhor possa sanar todas as dificuldades, que o Senhor possa dar graça, enfim, Senhor, cura, Senhor, as feridas de cada um aqui. Nós te pedimos, Senhor, todas essas bênçãos, e nós agradecemos já em nome de Jesus. Amém e amém. E que o amor do Pai, a graça do Filho, Senhor Jesus Cristo, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja sobre toda a igreja, desde agora e para sempre. Amém. Vai em paz, irmão. Que Deus te abençoe. Amém? Você de casa também, que Deus abençoe a tua vida. Aleluia. Amém. Até domingo, se Deus quiser.